toda forma de arte, toda expressão artística, o indivíduo usa as próprias fantasias e transforma aquilo de forma criativa em arte. O que é muito diferente do verdadeiro doente mental, que transforma aquilo que é fantasia em realidade. Ele passa a acreditar que aquilo é real. Ele não faz um uso criativo das suas fantasias, dos seus conflitos internos. Ele faz um uso patológico, que é exatamente o contrário, algo nada produtivo, algo que o prejudica na realidade. O artista, não, ele tem um lucro, não só ele se sente emocionalmente melhor de estar expressando seus sentimentos, como tem ganhos até mais concretos, tem financeiros, ganhar dinheiro com a sua criação artística, ter reconhecimento social pela sua produção artística. Tem filmes que são assim bem fidedignos, por exemplo, Melhor Impossível, com Jack Nicholson, mostra bem como é que o transtorno obsessivo compulsivo. Tem um filme bem antigo que é Farrapo Humano, do Billy Wilder, com o Ray Milland. Jack Nicholson ganhou o Oscar por o Melhor Impossível, o Ray Milland ganhou o Oscar por esse Farrapo Humano, que retrata bem como é que é o alcoolismo. Mas tem vários filmes que a coisa é bem distorcida, ou pelo menos um pouco distorcida. Se fala muito de Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, o filme ganhou o Oscar, que seria um caso de esquizofrenia, baseado numa história real do John Nash, que foi prêmio Nobel de Economia, que parece que tinha esquizofrenia mesmo. Mas os sintomas são mostrados nesse filme de uma forma muito distorcida, porque o típico na esquizofrenia é o indivíduo ter predominantemente alucinações auditivas, ou seja, ouvir vozes. Mas quando o indivíduo está ouvindo as vozes, ele em geral não vê quem está falando. No filme não, é bem diferente, ele vê a pessoa, ouve e às vezes toca a pessoa, então ainda tem estímulo tátil. Isso praticamente num transtorno psicótico, não só na esquizofrenia, em outros transtornos psicóticos, nunca acontece. Você em geral só vê ou só ouve, e na esquizofrenia predominantemente só ouvir. No filme Procurando Nemo, teria transtorno amnésico, que ela diz, eu tenho problema de memória de curto prazo, mas no filme, já começa um peixe falando, já não é muito verossímil, né? Mas o quadro também não é muito fidedigno, porque no final ela se lembra da história toda, né? O que não seria esperado, que um indivíduo com transtorno amnésico, seja humano ou seja peixe, ele não se lembra, ele tem dificuldade de registrar informações novas, armazenar informações novas. Então você, em muitos casos clínicos, você se apresenta ao fulano, eu sou Eli, muito prazer. Aí digamos que você tenha um transtorno amnésico. Aí eu saio da sala, volto 2 minutos depois, tenho que me apresentar de novo, porque você não vai lembrar de mim. Aí posso fazer isso 500 vezes. Aí é impossível, semana que vem, você se lembrar você se apresentou a mim 500 vezes. Que aquela informação não foi armazenada, não está guardada no seu cérebro. Se não foi guardada, armazenada, ela não pode ser jamais recuperada. Então não tem sentido adore depois lembrar de tudo se não registrou inicialmente. Mas é um caso legal porque é de filme infantil, filme de animação. E uma das principais piadas do filme é uma piada que se repete, né? Como se fosse a primeira vez, com a Drew Barrymore, que ela tem um transtorno amnésico, né? Tem uma história lá que ela sofreu um acidente de carro, bateu com a cabeça, aí passou igual a Dory do Procurando Nemo, passou a ter um problema de memória de curto prazo. Aí ela vai ao Adam Sandler, que encontra com ela numa lanchonete, aí começa a paquera, aquela coisa toda de romance, aí eles combinam assim, amanhã a gente se encontra aqui nessa mesma lanchonete de novo. Aí chega o dia seguinte, ele vai lá procurá-la, encontra com ela e ela, quem é você? Ela não reconheceu. Toda vez que ela vai dormir, ela se esquece de tudo que aconteceu no dia. E ela, quando acorda, ela sempre acha que é aniversário do pai, porque ela teve um acidente no dia do aniversário do pai. E ainda acontece que o pai e o irmão dela fazem toda uma farsa para ela não descobrir que ela tem um problema de memória. Então, todos os dias eles fazem um bolo, vem o mesmo filme, e o Adam Sandler tem que fazer uma estratégia, ele faz todo dia para ela se apaixonar por ele, mas se esquece.
Aí todo dia ele evita fazer o que deu errado e repete o que deu certo, para cada dia ela se apaixonar por ele. E isso é totalmente inverossímil, porque quem tem prejuízo de memória de curto prazo se esquece do que aconteceu em questão de minutos, às vezes segundos, não esquece só quando vai dormir. Tem no filme um personagem que na verdade é muito mais fidedigno, que parece muito rapidamente, chamado Tom 10 Segundos, que ela vai conhecer, a Drew Barrymore vai conhecer numa clínica, ele está internado, é daquele tipo de paciente, que você se apresenta a ele, você sai, tem que se apresentar de novo, que ele não se lembra de você, questão de segundos ou poucos minutos. O quadro dela de perda de memória é muito diferente do que acontece em quem tem um transtorno amnésico real. O autismo tem vários filmes, na verdade me surpreendi com o número de filmes personagens autistas, né? O melhor é o Rain Man, né? Deu Oscar para o Dustin Hoffman, no filme ele é irmão do Tom Cruise. O autismo se caracteriza por esse isolamento em relação às outras pessoas, ou pouca interação afetiva, inclusive com familiares, com movimentos repetitivos, estereotipias, alterações de linguagem. O quadro é muito grave, as pessoas, na verdade, já nascem com autismo, embora possa demorar alguns anos para perceberem, para ficar mais claro, mas pessoas já nascem com aquelas características. No Rain Man é interessante porque mostra alguma coisa que é rara no autismo, mas pode acontecer, que são habilidades especiais. É uma coisa que é proporcionalmente mais comum em pessoas com autismo do que em pessoas normais. Então são capacidades extraordinárias de memória, de realizar cálculos matemáticos. Então, no caso do personagem Dustin Hoffman, no Rain Man, ele tinha uma memória incrível. Ele era capaz de... tem uma cena assim, que ele tinha lido uma lista telefônica, ele simplesmente guardou todos os nomes e telefones das pessoas. Então, ele foi numa lanchonete com Tom Cruise, olhou no crachá lá da garçonete, o nome dela foi... o telefone dela é tal. Também ele era capaz de dizer todos os acidentes de avião, não sei quantos anos, qual era o avião, quantos morreram, a data do acidente. Essas coisas que parecem impossíveis, na verdade existem, embora sejam extremamente raras. A maioria dos pacientes com autismo não tem isso, mas alguns têm, e é uma coisa muito interessante, que no geral eles funcionam muito mal. Então, abaixo do normal em quase tudo, mas em algumas pouquíssimas coisas, em poucos pacientes, eles têm essas habilidades acima do normal. Mas, como eu falei, é muito variável. Tem filmes, especialmente alguns baseados em casos reais, que são muito fidedignos, e outros são extremamente fantasiosos. Por exemplo, o Clube da Luta, que muita gente também cita, com Edward Norton e o Brad Pitt, que os dois se conhecem, aí explode a casa do Edward Norton, ele não tem de morar, acabou de conhecer o Brad Pitt, mas o Brad Pitt o convida para morar na casa dele, ele vai morar na casa dele. Aí ficam amigos, aí fundam o Clube da Luta, que é um lugar onde vários homens vão brigar, assim, de uma forma esportiva, extravasar a agressividade, a raiva, mas o Brad Pitt tem o objetivo de criar um exército com aqueles participantes do Clube da Luta para destruir as empresas de cartão de crédito, destruir os prédios onde elas funcionam. Aí tem uma hora do filme que o Brad Pitt some. Aí o Edward Norton fica procurando, cadê o Brad Pitt? Aí por onde ele anda, acham que ele é o Brad Pitt. Até que ele descobre que ele é mesmo o Brad Pitt, que o Brad Pitt nunca existiu, era ele mesmo. Não existe nenhum transtorno mental, psicótico, não psicótico que seja assim, de você imaginar que uma outra pessoa existe, interagir com aquela pessoa. Aí o mesmo erro também do Uma Mente Brilhante, que ele não só ouvia a voz do Brad Pitt, ele via o Brad Pitt, ele tocava no Brad Pitt e ainda brigava com o Brad Pitt. Então, todas as sensações corporais presentes. Então, é algo assim muito diferente do que qualquer transtorno mental, não parece com esquizofrenia, nem com transtorno dissociativo, é algo inteiramente da criatividade dos roteiristas, né? Mas também eu não defendo que os filmes tenham que ser fiéis à realidade, senão ficam até chatos, não viram documentários. Em geral, a arte é mais interessante que o mundo real. A doença mental não é tão interessante assim.
Mas você pode usar a criatividade a partir da ideia de loucura e a fantasia nos filmes pode ser muito mais interessante do que retratar de uma forma muito fiel como é o adoecimento mental. Então, acho que o interesse artístico e até financeiro vai fazer com que não seja, os filmes não sejam uma cópia fiel dos transtornos mentais e acho que os filmes não têm esse papel, nem deveriam ter, embora ver filmes pode ser um instrumento útil assim, até para ensino, na sala de aula, para mostrar os casos típicos e até apontar as falhas, como Mente Brilhante. Na alucinação do esquizofrênico não é assim como o filme está mostrando. A partir da falha mostrar o certo, mas não querer aprender o certo só vendo o filme.